Olá, eu sou o Servo, e saúdo todos vocês com a santa paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos aos Servos Fervorosos. Um canal criado para tratar das mais puras verdades bíblicas, onde o intuito do mesmo é trazer o conhecimento genuíno dos ensinos da Palavra de Deus, de forma 100% gratuita a todos os interessados em conhecê-los, assim como de fato são, e não esse evangelho de barganhas e interesses, cobiçosos e egocêntricos que fecham os olhos do homem aos bens terrenos e que tem sido anunciado hoje em dia, por pessoas sem compromisso com Deus e com a sua palavra. Hoje iremos combater uma grande tática do adversário na mente de algumas mulheres. O tão falado empoderamento feminino. Sim, o empoderamento feminino existe sim e é algo sublime, forte, sólido e maravilhoso quando recebido por Deus e exercido dentro dos princípios da criação. Isso que se vem praticando hoje, é uma falsa ilusão de empoderamento, não é essa falsa ideologia, vivenciada hoje em dia pelo sexo feminino, o real empoderamento divino preparado por Deus para as mulheres. Esse ilusório empoderamento de hoje em dia, que vem sendo de forma rápida e ampla, defendido e divulgado, por mulheres mundanas, cheias de vaidades e sentimentos egocêntricos, altivos e soberbos do próprio eu, tendo como líderes mulheres ativistas, amantes única e exclusivamente do seu próprio ser, querendo viver todos os prazeres possíveis que a sua carne lhes puderem proporcionar, é um empoderamento falso, servindo somente para manter camuflado e bem escondido o íntimo desejo pessoal de liberar todos os desejos possíveis e assim vivenciar os mais diversos prazeres da carne, atrás de uma bandeira aparentemente benéfica para o gênero em geral. A definição da palavra empoderamento no dicionário é ato ou efeito de dar, ou adquirir poder, ou mais poder. É um termo derivado da palavra poder, então só quem o tem, é quem pode verdadeiramente empoderar alguém de modo legítimo, e o poder pertence a Cristo e só Ele o detém. Portanto, qualquer sensação de poderio, sejam eles quaisquer que sejam, é ilusão para aprisionar as almas a um cruel e tenebroso destino eterno. Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Somente Ele pode empoderar uma pessoa e qualquer ideologia fora disso, é mentira do adversário, pois ninguém pode auto-empoderar-se, se aquele que é detentor do verdadeiro poder, não o fizer. Crer que se poderá alcançar isso não sendo pela verdadeira fonte, Cristo, é no mínimo, enganar-se a si mesmo. Uma vez que, o ser humano nada pode sem Cristo. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, as varas, quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então assim sendo, o homem é apenas um simples mortal e, crendo ou não, querendo ou não, terão um dia de comparecer à presença do verdadeiro empoderador do ser humano. Romanos 14, 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Portanto saibam que, à luz da palavra, esse falso e mundano empoderamento feminino, é apenas uma falsa sensação de poder, é apenas a tentativa de usar uma bandeira para promover a libertinagem e a destruição de valores familiares, criados pelo autor da vida, da mulher e da família, que estabeleceu assim princípios, por entender serem extremamente primordiais e úteis à existência da sua criação. Essa falsa ideologia de empoderamento feminino é mais uma das muitas ideologias, criada pelo inimigo de Deus e da maior constituição criada pelo mesmo, que é a família. Vejamos então agora de fato o verdadeiro, o sublime e abençoado empoderamento feminino, criado por Deus, para a mulher. Que junto com o homem, são a maior e mais importante de todas as criações já feita pelo Criador. Mas antes, é muito importante para uma boa e produtiva compreensão, da reveladora e única verdade das Escrituras, sobre o tema aqui já exposto. Entendermos que o empoderamento legítimo, dado por Deus às mulheres,
parte unicamente do princípio da aceitação, do real motivo da sua criação, e só aquelas que aceitam e exercem o papel que Deus destinou para as mulheres ao concebê-las na criação das mesmas, introduzindo-as no cenário dessa grande peça chamada vida humana, poderão de fato receber e exercer o grandioso e divino empoderamento feminino, idealizado pelo próprio Criador, para sua obra-prima, o ser humano, e aqui nesse caso em especial, a mulher. Em algum momento você já se perguntou, por que a mulher é a personagem principal para a edificação da casa? Para entender isso é preciso passear um pouco dentro das Escrituras, e o ponto de partida é a criação da mulher, mas não necessariamente o ato de sua formação, mas o porquê de tal. Vejamos então o que Deus disse antes de executar a criação da mulher. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Procure no versículo acima a palavra adjutora, que significa no dicionário auxiliar, e a palavra auxiliar no dicionário significa assistente ou assessora. Guardem essas palavras e seus significados, pois foi nelas que Deus pensou ao fazer a mulher, segundo está escrito no versículo que acabamos de ler. Quando Deus olha para Adão, o vê solitário e precisando de uma companhia da mesma espécie. Primeiro, para se relacionar no sentido de companhia, de vida conjugal, gerando filhos e o que uma família proporcionar. Segundo, para lhe ajudar na administração da terra, pois eles tinham tarefas a cumprirem. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus deu a terra nas mãos de ambos para sujeitá-la e dominá-la. Então o quintal de Adão e Eva era o próprio mundo, e seguindo as devidas proporções o jardim era sua casa. Como bem sabemos, Eva não usou de sabedoria com sua casa, o seu lar era o jardim, e ao invés de edificá-lo, ela o derrubou com suas próprias mãos e os fez serem expulsos de lá com sua tolice, deixando de agir sabiamente e condenando a sua casa, junto com sua descendência e toda a raça humana, a uma destruição moral e degradante dos grandes e necessários valores para a humanidade viver digna e decentemente, sobre os padrões da vontade de Deus. Mulheres tendem a serem mais sentimentais, carentes, sonhadoras e muito ansiosas, e tais características fazem oposição ao adjetivo chamado sabedoria, a palavra-chave de Provérbios 14:1. Pois as que a possuem são peritas na edificação de seus lares, e a garantia disso é a própria palavra que não mente. Números 23:19. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria. Ou falaria e não o confirmaria. O grande problema de tudo hoje em dia é a tal da cultura da modernidade, gerando a cada nova década alguma cultura ideológica, ou qualquer coisa que afaste as pessoas sempre mais do plano original que foi idealizado para o ser humano. Com o pecado fortalecido, o mundo está de pernas para o ar no sentido literal do termo, tudo está invertido, e principalmente o sentido original da família, dando a impressão de que logo a qualquer momento, os postes é que irão urinar nos cães no meio das ruas, e realmente isso está às portas de acontecer, uma vez que já habitamos um mundo onde os filhos dominam seus pais, mandando e desmandando como bem entendem. Além disso, no tão encantador mundo moderno, as mulheres têm de ser pai e mãe de seus filhos, o que deixa bem claro que os valores do plano original para a raça humana foram totalmente atropelados, por um dos frutos do pecado, a tão reverenciada cultura do mundo moderno. O pecado tem suas consequências e os seus mais variados frutos, um deles é a vigente e nociva cultura liberalista e permissiva do mundo moderno.
Já sobre a maternidade solitária aqui mencionada, é bom deixar bem claro que o ensinamento aqui não afirma que as mesmas não tenham o direito de ser pai e mãe ao mesmo tempo, ou espaço na sociedade e no mercado de trabalho ou coisas do tipo. O entendimento aqui não tem a intenção de limitar capacidades femininas de nenhuma forma, sejam elas quaisquer que seja. O sexo feminino tem potencial para serem o que quiserem na área que melhor lhe parecerem em seus entendimentos. O ensinamento aqui não trata de capacitação ou direitos femininos e o exemplo de mãe solteira com dupla responsabilidade faz apenas uma exemplificação, no sentido de que esse cenário de mundo atual não é nem de longe o que o plano original de Deus diz que era para ser. Se a tolice de Eva não a tivesse impedido de ser sábia, o mundo não teria frutificado a destruição de tudo e tendo como alvo principal os valores perdidos, que nunca deveriam ser removidos da raça humana, da forma como se tem visto neste mundo de hoje em dia. Eva é considerada a mãe da humanidade e errou feio ao agir sem sabedoria, deixando de lado a razão e cedendo seus atos apenas para suas emoções egoístas e momentâneas, sua cobiça e grande desejo de experimentar algo atraente e proibido, a fez perder tudo. Ao agir imaturamente, Eva viu tudo o que era seu escorrendo pelos dedos, simplesmente deixou-se levar por seus impulsos internos, suas emoções e sentimentos, cegou-lhe os olhos da razão, que é o primogênito da sabedoria. O tempo de Eva já passou e ela já não mais existe, agora é a sua vez de agir. De que forma você conduz seus atos, razão ou emoção? O que você tem colhido em sua casa com os seus atos? Tem promovido paz, agindo sabiamente mesmo que a situação seja a pior possível? Ou tem colocado fogo na lenha piorando tudo com atitudes emotivas como brigas, gritos e cobranças desnecessárias? O lado bom de tudo isso é que a grande justiça e misericórdia de Deus é soberana, motivo pelo qual todas as mulheres hoje podem aprender com Eva, a não entregarem suas casas, os seus bens maiores nessa terra, de mãos beijadas à destruição, queda e ruína dos seus lares. A sabedoria ajuda a mulher a entender e aceitar o seu papel na criação e na hierarquia da existência humana pensada pelo próprio Deus, mas para as rebeldes é difícil entender e aceitar posicionamentos, ainda mais numa sociedade moderna de ativistas feministas. Não há grupos ou partidos capazes de melhor defender a mulher do que o seu Criador, e a mulher realmente sábia sabe disso, sente isso e vive isso. A mulher sábia se torna também virtuosa e a mesma tem um valor incalculável. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Esse tipo de mulher edifica não somente o seu lar, a sua casa, mas tudo o que toca, pois carrega consigo virtudes valiosíssimas e o verdadeiro empoderamento dado pelo Criador, que as rebeldes nunca provarão do seu valor. Deus reconhece o valor desse tipo de mulher e não a entrega nas mãos de qualquer um. Provérbios 19:14. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A mulher prudente não é outra senão a empoderada pelo Espírito Santo de Deus, a sábia. Quem são essas mulheres, senão as que buscam a Deus, e recebem do mesmo o verdadeiro, real e precioso empoderamento feminino? Por isso Deus as enaltece e não as entrega a qualquer um. Não existe partido ou feminismo que cuide melhor de uma mulher, que lute por ela e a empodere, mais do que o próprio Deus. A mulher sábia e empoderada pelo Espírito Santo de Deus, não se deixa levar por sentimentalismo e por emocionalismo, não age por momentos, mas age com a razão, nem se entrega às paixões e prazeres da sua carne e nem ao seu enganoso coração. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Uma mulher que assim age, mantém o seu lar em harmonia e em perfeito equilíbrio espiritual. Não anda se estressando e se irando por pouca coisa, causando brigas em casa. Provérbios 21:19. É melhor morar numa terra seca e deserta do que numa boa casa com uma mulher briguenta e implicante.
A mulher sábia e empoderada nunca será briguenta e implicante, nunca fará seu marido e filhos desejar sumir de casa, nunca viverá nos gritos e no desequilíbrio, portanto nunca verá a sua casa escorrer pelos seus dedos, pois a sabedoria dela a ensinou que líquidos têm os seus recipientes próprios para retê-los, não é nas mãos que os retém, ou seja, sabe o que faz e o faz na hora certa, sabe agir e se portar como a necessidade do lar exigir, para com sabedoria manter a harmonia da família. Enfim, a casa é edificada pela mulher porque ela foi criada para essa função, recebendo o poder para exercerem o papel para a qual também foi criada e empoderada para a realização de tal incumbência, e negar isso é se rebelar contra seu idealizador, seu Criador, seu Pai e Deus. Como já vimos aqui, a mulher foi criada para realizar algo segundo a mente de Deus idealizou para a existência da mesma, e qualquer tipo de empoderamento que não seja esse é de procedência maligna. Deus criou a mulher, como vimos em Gênesis 2:18, para uma tarefa específica, quer a mulher moderna aceite ou não, quer entenda ou não, quer se submeta ou não. Aceitar o princípio do Criador e da criação gera um poder que as mulheres carnais e rebeldes nunca irá provar. Deus fez a mulher e a empoderou segundo sua visão santa, justa e boa, para que ela seja a responsável por administrar a maior e mais rica instituição já existente na raça humana, que é a família. A mulher é a responsável primária e direta para auxiliar o convívio familiar, coordenando os elos entre os membros do lar, pela sua exímia e grande sensibilidade, leveza e delicadeza pericial ao fazê-lo. Esse canal, assim como Deus também maravilhosamente o faz, de forma linda e cuidadosa, exalta a todas vocês, que são mulheres sábias e empoderadas pelo Santo Espírito de Deus, que glorificam o santo nome do mesmo, aceitando o princípio da criação e se submetendo aos mesmos, para receberem em si as virtudes divinas do único, real e verdadeiro empoderamento divino, vivendo de forma a solidificar os seus próprios lares, com atitudes sábias e que estruturam os mesmos, nos pilares da sabedoria que somente a santa palavra de Deus pode gerar em uma mulher, que seja realmente empoderada, pelo único que pode dar o verdadeiro empoderamento às suas filhas. Então terminamos desejando que todas as mulheres cheguem ao conhecimento do verdadeiro empoderamento feminino e o vivenciem, em sua totalidade, para que experimentem uma liberdade de serem mulheres realmente poderosas e empoderadas, pelo ser de maior poder do universo inteiro que é Cristo. E o mesmo concederá de bom grado o verdadeiro empoderamento feminino a todas quanto o quiserem receber e provarem desse maravilhoso, único e sublime empoderamento. Para finalizar, reafirmamos que só Cristo pode empoderar alguém. Mateus 28:18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.